As histórias em quadrinhos constituem um meio de comunicação de massa que agrega dois códigos distintos para transmitir uma mensagem: o linguístico, texto, e o pictórico, imagem. A HQ está presente na nossa vida muito antes do que a gente imagina. Dá até pra considerar que a pintura rupestre feita nas cavernas é o início da HQ. Nossa, é verdade! Acho que eu vi um vídeo sobre isso em algum lugar. A HQ faz parte do cotidiano de muita gente de toda a faixa etária e de todo canto do mundo. Os fãs se juntam em diversos eventos, como a Comic Con nos Estados Unidos. Mas afinal, o que é uma HQ? Como essa linguagem surgiu e como ela é classificada? Para entender essa questão, vamos voltar à pré-história. A pintura rupestre é considerada pelos estudiosos como o primeiro exemplo de HQ, formada por imagens sequenciais que contavam uma história. Com o passar do tempo, a noção de HQ ficou mais complexa, junção de imagem e texto, de modo a contar uma história com personagens fixos, para gerar a noção de série. A primeira HQ nesse molde foi a The Yellow Kid, criada em 1895 pelo artista Richard Outcault. Outras histórias de destaque são a Katzenheimer Kids, primeiro gibi que usou todos os elementos clássicos dos quadrinhos, e a Little Nemo em Slumberland, a primeira a incluir a noção de perspectiva em suas ilustrações. Mas a indústria dos quadrinhos só se estabeleceu com o Gato Félix e Popeye nos Estados Unidos, e Tintin na Europa nos anos 20. As tiras diárias surgiram no jornal em 1907, com Mutt e Jeff. Já o primeiro super-herói foi o The Clock, ou o Gongo aqui no Brasil. E o primeiro super-herói com poderes foi o Super-Homem. Nos anos 30, alguns desenhos da Disney passaram para HQ e tiveram muito sucesso de vendas, principalmente nos Estados Unidos. Hoje, a HQ se tornou diversificada e alcançou outras plataformas. O advento da webcomic levou a HQ para a internet, e muitas dessas histórias são adaptadas para o cinema. Caramba, quanta coisa, né? Mas no Brasil a gente também tem muita história pra contar. Tudo começou no século XIX com as primeiras HQs em formato de charge e personagens como Yoquim e Zé Caipora, ambos de Ângelo Agostini. Mas a tradição brasileira de culto ao HQ não começou com esses personagens, e sim em 1905, com a nossa primeira revista em quadrinhos, a Tico Tico, que só foi perder sua popularidade na década de 30. Além disso, Adolfo Eisen, o pioneiro da HQ de aventura no Brasil, lançou em 1934 a revista Suplemento Juvenil. Introduziu no Brasil histórias como Flash Gordon e Tarzan, que são internacionais, e algumas nacionais, como as aventuras de Roberto Sorocaba. Mas o reinado do suplemento não era eterno. Em 1937, Roberto Marinho lança a revista O Globo Juvenil, que desbancou a obra de Eisen. Em 1939, lança também a revista Gibi, que ficou tão, mas tão famosa, que até hoje a gente generaliza e chama qualquer HQ de gibi. Mas por aqui não tem só HQ de criança. Em 1937, foi lançada a Garra Cinzenta, a primeira HQ de terror brasileira. Mas a personagem de mais destaque aqui no nosso Brasil foi o Pererê. Mas ele já é de 60, né? Ele era roteirizado e desenhado por nada mais nada menos que o Ziraldo, que também marcou a infância de muita gente como Menino Maluquinho. Mas falando em HQ que fizeram parte da nossa infância, não podemos deixar de falar do Maurício de Souza, o grande criador da Turma da Mônica, e também de personagens da Disney, como por exemplo o Zé Carioca. Mas você sabia que o Zé Carioca foi criado pelos Estados Unidos como política de boa vizinhança durante a Guerra Fria? Sério? Como assim? Esse vídeo explica bem. O contexto histórico sempre esteve presente e influenciando as histórias em quadrinhos e suas temáticas. Alguns estudiosos preferem dividi-las, como as conhecemos hoje, em 4 eras. A Era de Ouro. O nazismo era um tema recorrente nas HQs norte-americanas. Serviam como propaganda ideológica contra as tropas de Hitler, e era um ótimo jeito de também alcançar os jovens da época e convencê-los a participar do esforço de guerra, além de levantar a moral dos soldados que estavam no fronte de batalha. Foi o auge da função ideológica da HQ. A Era de Prata. Após a publicação do livro Sedução dos Inocentes, em que o autor Frederick Werthmann alertava sobre uma suposta influência negativa dos quadrinhos na vida dos jovens e crianças, houve uma pressão da sociedade que acabou resultando na criação do Código de Ética que determinava que os quadrinhos não deveriam tratar de temas maduros. Com isso, o enredo dos quadrinhos passou a abordar temas científicos e heróis bonzinhos que respeitavam a lei. Na contramão, surgiram Charlie Brown e Mafalda,
histórias aparentemente inocentes, mas com alto teor político e crítico. Essa situação mudou na Era de Bronze, marcada pela seriedade e sofisticação das histórias, com personagens mais maduros e esféricos. Abordavam também o erotismo e as minorias, aumentando a identificação com o público. Já a Quarta Era, a Era de Ferro, abordava temas mais sombrios, maduros e intensos. Dilui-se o teor lúdico e maniqueísta das outras eras, como os anti-heróis e vilões ambíguos. Por exemplo, eu gosto muito de Fullmetal Alchemist, por toda a história dele. Tem um personagem nele específico que eu gosto muito, que é o Hugs. Ele não tem nada demais, ele aparece até que num período bem curto, mas é muito por causa da carisma que ele demonstra. Ele é um cara muito ligado à família. Atualmente, com a digitalização, as HQs convencionais estão perdendo público, o que tem levado os detentores dos direitos a lucrar com seus personagens de outras maneiras, como por exemplo com a venda de produtos licenciados. Em alguns fãs, a influência da HQ é tamanha que gera uma vontade na pessoa que ela precisa comprar tudo relacionado aos personagens dos quais ela gosta. As influências psicológicas das histórias em quadrinhos nos fãs, elas podem ser tão positivas quanto negativas. As crianças podem começar a ler a partir daí e a partir daí ter um interesse maior em fazer outro tipo de leitura. Acho que uma outra questão muito positiva é que não deixa de ser uma forma de comunicar-se socialmente, com os amigos que também colecionam, que também gostam. Hoje em dia tem histórias em quadrinhos também com conteúdos intelectuais mais elaborados, o que pode também melhorar a fluência da pessoa, o intelectual, pode melhorar o português. Já questões negativas é, por exemplo, quando uma criança ou um adolescente tem uma insegurança muito grande em relacionar-se com o meio. Isso pode ser uma forma dele usar-se para se esconder no social. Uma outra questão negativa que pode acontecer é a forma como você vai se relacionar com o outro. Muitas vezes a pessoa vai querer que o outro goste da história em quadrinho tanto quanto ele. Então isso pode causar um problema em relacionamentos afetivos, né? E vamos dizer que uma outra questão também pode ser bastante negativa é a questão financeira. Muitas pessoas podem gastar muito para comprar as histórias em quadrinhos, que hoje em dia eles fazem reedições de histórias em quadrinhos antigas. Também não podemos esquecer que a HQ incentiva a leitura, inserindo temas complexos de forma leve e lúdica. Nossa, quanta coisa, né? Eu nem sabia que o universo da HQ era tão amplo. Deu até vontade de ler mais. Sério? Tenho aqui a exemplar da Guerra Civil, que vai virar filme ano que vem. Sério? É a disputa entre o Capitão América